Bom, a aula hoje é sobre limites. Eu decidi dividir esse tema, então, em duas partes, hoje e na segunda-feira que vem. E hoje eu vou falar mais sobre a existência de limites, vou falar a definição especificamente, né? E vou tratar com vocês alguns exemplos, uns 4 ou 5 exemplos, na verdade, no final, de como provar que o limite existe nesses casos específicos. Na aula que vem, a gente vai tratar basicamente da não existência de limites, que é um pouco mais. Na verdade, não é mais difícil, mas é diferente do que vocês viram em cálculo 1, onde a gente verificava se o limite existia ou não por limites laterais, né, basicamente. Era um jeito de fazer essa verificação. E aqui a gente está falando de um domínio que é em Rn, né? Em R2 você já pode ter uma ideia, né? Você não tem só dois lados em um ponto, né? Em um determinado plano, se você tem um ponto, você tem toda uma região em volta desse ponto, né? Então, o limite lateral ele perde um pouco do seu significado nesse caso, mas a ideia é similar, né? Você pode se aproximar, que a gente vai chamar por curvas, e aí tendo divergências, né, nesses caminhos ou curvas, esse limite não vai existir. Mas hoje a gente vai tratar então da parte da existência. E antes de falar a definição de limite especificamente, eu preciso de algumas definições para tratar com vocês. Está aparecendo na minha tela, né? Sim. Sim? Ótimo. A primeira definição é a definição de uma bola aberta. E essa bola aberta, ela está definida em um espaço n-dimensional, e esse espaço pode ser n de 1 ao número que vocês quiserem. Tá? Então a gente dá esse nome de bola. No caso dos reais, né, do n igual a 1, a gente costuma chamar essa bola de intervalo. Né? No caso, a definição é a mesma, mas a gente chama isso de intervalo. Então, seja R um número real maior que zero, x0 um ponto do Rn, a bola aberta de centro em x0, nesse ponto do Rn, né, e de raio R é dada por esse conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância até x0 é menor do que R. Eu não sei se vocês conseguem visualizar que conjunto é esse aqui? Ou alguém não tem em mente que conjunto é esse? Vamos ao chat. Dá para visualizar ou não? Não tenho muito em mente, tá. É literalmente uma bola, né? Então, se você tem um ponto qualquer lá no seu espaço e você quer a região de todo mundo que está a uma determinada distância desse ponto, você faz um círculo, no caso do R2. Todo mundo que está dentro desse círculo aqui, tirando, é claro, essa linha, você consegue enxergar que a distância a qualquer ponto, vamos lá, deixa eu só pegar aqui a ferramenta distância e comprimento, 0,4709, certo? É o raio dessa circunferência. Agora eu vou pegar vários pontos aqui dentro. Pontos, inclusive, muito próximos da borda, né? Se você olhar a distância até o ponto x0, que no caso é o meu A, você vai ver que essas distâncias são sempre menores do que a distância até o B, que no caso seria o meu raio, né? Todo mundo que está dentro da circunferência tem uma distância, né? Todo ponto B, C, D, E que está aqui dentro tem uma distância até o centro da circunferência menor do que qualquer ponto do raio. É claro isso ou não? Deu para visualizar? Sim. As pessoas que falaram que não deu ali. João, deu para enxergar? Ruth?
Sim. No espaço tridimensional é a mesma coisa, só que em vez de ser uma circunferência, vai ser uma esfera em volta do ponto, né? Aí 4 dimensões para cima e fica livre a imaginação, né? Então, deu para entender o conceito de bola aberta, né? Aqui é claro, como eu falei, nesse caso específico, por exemplo, a gente tem que essa circunferência ela é tracejada, né? Porque eu estou falando de uma bola aberta e eu estou falando de todos os pontos cuja distância é menor do que o raio. Lembra que a gente conversou isso na aula passada, né? A circunferência ela divide o plano em 3 regiões, por assim dizer, né? O lado de fora, cuja distância até o centro é maior do que o raio, o lado de dentro, cuja distância até o centro é menor que o raio, e a própria circunferência, cuja distância até o centro é igual ao raio, né? Então são 3 regiões, por assim dizer, e no caso a gente está falando dessa região da parte de dentro, né? Quando a gente está falando de bola aberta. Obviamente, se eu estivesse falando de uma bola fechada, vocês imaginam que eu estaria incluindo todos os pontos da circunferência. Faz sentido isso? Ou não? É intuitivo para vocês que quando eu falo de bola fechada nesse contexto, então, é incluir a borda? Sim? Ótimo. E é exatamente o que eu falo logo em seguida, mas antes disso, só para falar sobre distância, né? A distância entre 2 pontos no R2 é dada por essa fórmula. A primeira coordenada menos a primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada menos segunda coordenada ao quadrado, raiz, né? E para 3 coordenadas, a mesma coisa, só aumenta a terceira coordenada, e obviamente, se eu for para Rn, vai ser um somatório com n diferenças, né? Raiz. Opa. Então, definindo a fronteira de um conjunto, como a gente estava tratando ali no exemplo anterior, da bola aberta, né? Eu não sei se vocês enxergam que a fronteira dessa bola aberta é exatamente o círculo. Vocês conseguem enxergar isso? Apesar de vocês não terem o conceito do que é uma fronteira, mas intuitivamente, né, a gente conhece essa palavra, e essa palavra ela tem um significado relativamente claro na nossa cabeça. A fronteira deste conjunto, dessa bola aberta, que eu gostaria de pintar de azul, mas acho que não vai rolar. Deixa eu ver se tem como. Eu acho que tem uma opção de preenchimento, mas eu não vou saber. Ah, não, tá aqui. Só não ficou muito legal, mas tudo bem. A região de fronteira dessa região aberta, né, dessa bola aberta, é exatamente esse círculo, né? E a gente tem uma definição formal para isso. E se você pensar, eu sempre em sala, pelo menos, utilizava esse exemplo. Se você está numa sala qualquer, seja a sala da sua casa, ou uma sala de aula, ou um quarto, enfim. E geralmente as fronteiras desse espaço em que você está são as paredes, né? Inclusive a porta, né, que está nessa região da fronteira, faz parte da fronteira desse conjunto. E por definição, a definição que se encontra nesse slide, que eu inclusive vou mandar para vocês, é o seguinte: qualquer ponto na fronteira, quando você olha em volta dele, então eu vou colocar um pontinho qualquer aqui na fronteira. E agora eu vou olhar uma região em volta dele, eu vou colocar com uma bola em volta dele, qualquer que seja. Essa região que eu acabei de marcar, esse círculo em volta do ponto de fronteira, ele intercepta pontos tanto de dentro do conjunto quanto de fora. Vocês conseguem enxergar? Sim, que nem fronteira de países. Aí a delimitação específica, o ponto de fronteira é exatamente isso. É um ponto em que, se você dá um passo, por menor que seja, você dá um passo para um lado, você cai para dentro do conjunto, para o outro lado, você cai para fora do conjunto. Consegue enxergar? Ou seja, o seu redor está rodeado de pontos do conjunto e de fora do conjunto. Sim? Tá claro para todos? E isso não importa o tamanho dessa circunferência, né? Você pode ver que, se eu reduzir o raio dela, continuar olhando,
ainda vai continuar pegando pontos de dentro e de fora do meu conjunto, tá? Então, essa é a minha definição formal de um ponto de fronteira ou da fronteira, né? No caso, a fronteira de um conjunto é a união de todos esses pontos cuja qualquer bola que você faz em volta dele intercepta pontos de A e pontos fora de A, que é o A complementar, né, da parte de conjuntos. Então, se você tem essa propriedade, esse conjunto é um conjunto de fronteira, né? A fronteira do conjunto A, perdão. E a definição de conjunto fechado é se um conjunto A, né, é fechado se ele contém a sua fronteira, como é o caso da circunferência que a gente tinha comentado, né? Vocês enxergam que a fronteira da circunferência, do círculo, circunferência, né, dessa região interna, é essa circunferência de raio R, né? Então, se esse conjunto A, que é isso, contém a circunferência, ele é fechado porque ele contém a sua fronteira. E ele vai ser aberto se não, né? Basicamente, se todo ponto que você coloca, e aqui, ó, percebam que um ponto da circunferência se não está na fronteira, né? Então eu vou pegar um pontinho bem próximo, acho que não foi muito próximo, bem próximo da fronteira. Para ele ser um conjunto aberto, eu consigo colocar uma circunferência, nesse caso do R2, né? No Rn são bolas. Eu consigo colocar uma circunferência tal que ela está inteiramente dentro do conjunto. Não sei se vocês conseguiram entender essa ideia. Um conjunto é aberto se para todo ponto, por mais próximo da fronteira que ele esteja, eu consigo uma bola aberta inteiramente dentro do meu conjunto. Tá vendo? Isso é a definição de ser um conjunto aberto. Claro, todas essas definições estão escritas de maneira mais formal aqui no slide, né? Eu estou tentando explicar os conceitos para vocês, mas deu para entender o que é um conjunto aberto, o que é um conjunto fechado, o que é um conjunto de fronteira, né? E principalmente o que é uma bola aberta, que é um dos conceitos, é um conceito que a gente vai usar bastante, mesmo que implicitamente. Certo. Passando adiante. A definição de limite, se vocês olharem, na verdade, ela é praticamente a mesma definição que vocês tinham em cálculo 1, né? E a única diferença aqui é que tem um N, e aqui eu introduzo o conceito de bola aberta, mas eu poderia muito bem substituir por x menos x0 menor do que delta, que é exatamente o que significa, em módulo, né, obviamente, é exatamente o que significa esse x pertencer à bola aberta. E o que essa definição ela diz para você, né, que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L. Significa que, se você tem uma função, deixa eu só soltar minha caneta aqui, e essa função, ela está definida em cima dessa bola aberta aqui. Digamos que esse aqui seja o meu ponto x0. Essa função, ela pega todos os pontos aqui e leva em números reais. É assim que a gente definiu uma função de n variáveis, né? Então, eu vou colocar a reta real aqui, como uma suposição. A minha função, ela sai daqui e vai para cá. Não sei se vocês estão entendendo a ideia. Por exemplo, né, se você tem a função f de x, xy, perdão, igual a x² mais y². Né? Ela pega pontos que estão aqui dentro dessa circunferência, sejam eles quais forem, e cada ponto, né, tem duas coordenadas, x e y, e o resultado da minha função, né, que vai estar em cima dessa reta real, vai ser a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Vai ser um número que vai estar nessa reta. Né? A questão é, a gente fala que o limite de uma função, quando ela se aproxima de um determinado ponto, é falar que um determinado ponto, um determinado valor, eu acho que eu já vou até usar
o conceito de cálculo 1 para explicar isso, porque daí aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente só está falando de uma região circular ou uma bola em volta do meu ponto x0. Não sei se vocês lembram disso, de cálculo 1, mas é falar que quando x está próximo o suficiente de x0, aqui eu, apesar de eu ter colocado x, eu queria ter colocado x0, tá? Vou colocar x0 aqui, só para vocês entenderem. Então, quando eu estou suficientemente próximo de x0, a minha função está suficientemente próxima de L. E essa relação ela deve ser mantida, mesmo quando eu diminuo o meu intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. O que eu quero dizer é, se o limite é L, para essa função, né, se o limite é 5, por exemplo, quando x tende a 4, eu tenho que conseguir um intervalo em volta de 4, então x menos delta, x0 menos delta, x0 mais delta, tal que a minha função nesse intervalo aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar essa partezinha vermelha, quando eu olho lá na função, ela vai estar inteiramente contida dentro dessa faixa azul. Eu tenho que conseguir garantir isso. Vocês conseguem enxergar isso? E aí, conforme eu vou diminuindo essa faixa azul, vocês veem que eu estou conseguindo ainda encontrar um intervalo vermelho que ainda está inteiramente contido dentro da faixa azul. Que, é claro, dá um pouquinho de problema, porque ele é meio limitado, né? Eu vou diminuindo, porque vocês praticamente não estão vendo o tanto que eu estou diminuindo, né? Mas porque vocês estão vendo aqui em cima que o epsilon está diminuindo? A faixa azul está diminuindo bem devagarzinho. Mas aqui com o mouse não vai dar para controlar muito bem isso. Tá vendo que eu consigo ainda um intervalinho vermelho, tal, que está inteiramente contido dentro do intervalo azul? Sim ou não? Dá para entender essa ideia? É assim, Certo. Então, esse é o conceito de limite para a função de uma variável. E aqui a ideia é, conforme você se aproxima de x, e no caso de uma função de uma variável, esse é o grande pulo, né? Você só tem dois lados para se aproximar, direita e esquerda, só um pouquinho, muito zoom. Aí. Só tem esses dois lados para me aproximar, né? Direita e esquerda. No caso do Rn, a gente tem toda uma região em volta para se aproximar de x0. E se eu conseguir garantir que todo mundo dentro dessa região cai dentro daquela faixinha azul, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas se cair dentro daquela faixinha azul significa que o limite é L, né? Se eu conseguir garantir para qualquer faixa azul. Esse é o detalhe do limite, né? Com duas ressalvas, com uma ressalva, na verdade, essa condição ela tem que ser feita exceto no ponto x0, exceto no ponto de interesse. Então, no limite, a gente não está interessado no ponto em que x é igual a x0. É meio estranho, né? Porque você está querendo analisar o comportamento da função quando x se aproxima de x0. Mas você não quer saber, pelo limite, qual é o valor da função em x0. No limite, a gente não tem interesse em saber qual é a função no ponto x0. A gente quer saber o comportamento dela perto de x0. Tá? Aqui eu só... Alguma dúvida? Eu só destaquei um teorema importante, que é o teorema da unicidade, que diz, né, como o próprio nome diz, se existe um limite, esse limite é único para a função. Tá? Tem várias demonstrações na internet, naquela apostila mesmo, acho que eu mandei, se não me engano, tem. Vale a pena dar uma conferida. E eu destaquei as propriedades de limite, que são o limite de uma constante vezes uma determinada função f, né? Se esse limite existe, então o resultado é a constante vezes o resultado do limite da f. O limite da soma, ficou faltando um parênteses aqui, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites,
E o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que, obviamente, o de baixo não seja zero, né? E para facilitar um pouco, se P é um polinômio, então o limite de P de x quando x tende a x0 é exatamente a P de x0, ou seja, basta substituir o limite dentro do meu polinômio e esse vai ser o meu resultado. Eu não sei se está claro esse último, principalmente, que é uma coisa que a gente acaba usando bastante, apesar de que nesse curso de cálculo 2 eu vou pedir para vocês provarem de alguns polinômios, porque é um pouco mais tranquilo de provar, né, por epsilon e delta. Mas polinômios são bem comportados, né, de certa forma, então eles tendem a satisfazer essa regra. Então, assim, de parte teórica, na verdade, eu já encerrei, são só 10 minutos de parte teórica. Eu falei para vocês que cálculo, essa disciplina é bem mais prática do que teórica, e agora eu vou fazer esses 6 exemplos para vocês, provando que esses limites são esses que estão aí, certo? Vou começar por esse primeiro, que é uma função de uma variável apenas, e por final, me lembrem, por favor, se caso eu esqueça, se der tempo também, de fazer uma com 3 variáveis, tá? No estilo dessa segunda aqui, por exemplo. Eu vou só copiar aqui no tablet o limite. Apesar... Vamos fazer essa primeira mesmo. Eu ia começar pela segunda, mas vamos direto ao ponto. Estendendo a 4, né? No caso, essa primeira função é exatamente a função que a gente está analisando aqui, nesse gráfico do GeoGebra, né? Eu estou olhando para a função 2x menos 3, essa que está aqui à esquerda. Quando x tende a 4, a f de x tende a 5. Eu quero provar isso. E provar isso significa encontrar a relação epsilon delta, que aqui eu coloquei epsilon sobre 10, mas essa relação ela tem uma sobra, eu não sei se vocês enxergam isso, mas eu estou sempre dentro do intervalo correto, mas está sobrando, né? Vocês vejam que, por exemplo, mesmo que eu colocar epsilon sobre 5, ainda sobra intervalo. Epsilon sobre 3, não que tenha problema sobrar, mas eu quero encontrar uma relação boa que garanta isso, ainda sobra, né? A gente vai chegar pela minha demonstração que eu vou fazer agora, que a relação é epsilon sobre 2. E que a partir de epsilon sobre 2 a gente consegue garantir esse intervalo que está ali dentro, né? Se você vai diminuindo, você vai ver que o intervalo da função está inteiramente contido dentro da faixinha azul, né? E como eu faço isso? Bom, primeira coisa, lembrar da definição de limite. E a definição de limite diz que um x dentro de uma bola de raio epsilon tem que implicar que f de x menos L é menor do que epsilon. Falei raio epsilon, não, raio delta, né? Então, x pertencente à bola de centro em x0 e raio R, ou raio delta, tanto faz, é a mesma coisa que dizer que x menos x0, e aqui eu estou falando de módulo, mas nesse caso específico é módulo de 2 números, mas pode ser aquele módulo que eu falei antes, né, a distância entre 2 pontos. Deixa eu só ver onde eu coloquei, aqui. No caso do R2 é isso aqui, no caso do R3 é isso aqui, e assim por diante. Isso é menor do que isso, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, vocês enxergam ou não? E aqui, podem me falar se vocês não estiverem entendendo, porque é realmente importante. É isso daqui que eu vou precisar cobrar de vocês. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, se vocês não entenderam, a gente não está cumprindo o que é proposto. Alguém não entendeu? Por que essas duas coisas são equivalentes? X estar na bola de centro x0 e raio delta e falar que a distância entre x e x0 é menor que delta? Qual a explicação, necessariamente? Da equivalência. Bom, na verdade, vem da própria definição do que é uma bola aberta de raio R, ou nesse caso de raio delta, e centro x0. O que é
essa definição de uma bola aberta de raio delta e centro em x0. Não é exatamente o conjunto dos pontos cuja distância até x0 é menor do que delta? Não foi assim que a gente definiu, né? Como sendo aquela circunferência? Sim. Todo mundo que está dentro dessa circunferência aqui está mais próximo de x0 do que qualquer ponto nessa borda, que é a circunferência de raio R, cuja distância é R, ou nesse caso delta. Sim ou não? Mas está claro para vocês? Então, que estar em uma bola de raio delta ou raio R, tanto faz, é exatamente isso? Ter a distância até o centro menor do que a distância à borda? Do centro à borda? Tá. Então, essa equivalência é válida, porque é a própria definição, né, no caso. E essa daqui, essa, tanto faz a direita ou a esquerda, mas a gente vai acabar usando a da direita, é a minha hipótese. Então, é o que eu posso assumir. Se é uma hipótese, é o que eu considero como sendo verdadeiro, né? O que eu quero provar é que, ir para a definição de limite, né? É que f de x menos L, que nesse caso é 5, é menor do que epsilon. Certo? Isso daqui é a minha tese. Então, isso é o que eu quero provar, através disso, né? Então, se eu quero provar o que está ali, vou começar escrevendo exatamente o que está ali, f de x menos 5, que é o meu L, né? Menor do que epsilon. Então, essa expressão, ela é igual a 2x menos 3, que é a minha f de x, menos 5. Sim ou não? Alguém não entendeu? É só substituir a minha f de x aqui dentro. Delta é o raio, isso. Ó, percebam que provar que o limite existe é provar essa implicação aqui, que assumindo a hipótese vale a tese. Então percebam que eu estou começando por isso aqui, certo? E se eu conseguir chegar em algum momento que isso aqui é menor do que epsilon, está provado o limite. Sim ou não? Digo, essa é a definição de limite, né? Essa implicação que está aqui no meio. Então, eu quero chegar no final que eu quero encontrar as condições para que esse módulo de f de x menos 5, que é o meu limite, né, o 5 é o limite, é menor do que epsilon. Eu quero encontrar quais condições são necessárias para que isso aconteça, desde que a minha hipótese seja assumida. Então, percebam que isso aqui é módulo de 2x menos 8. Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa. Não. Tá. Que é a mesma coisa que módulo de 2 vezes x menos 4. Sim? Sim, ótimo. Que é a mesma coisa que 2 vezes módulo de x menos 4, certo? E aí, só para a gente trocar uma letrinha aqui em cima, x0 não é 4? Então, eu posso trocar isso daqui por 4, né? Então, e essa igualdade, 2 vezes módulo de x menos 4, a minha hipótese que eu posso assumir como sendo verdadeira, não é que módulo de x menos 4 é menor do que delta? Então, isso daqui não é menor do que 2 vezes delta? Sim. Sendo, então, menor que 2 vezes delta, se delta é igual a epsilon sobre 2, a gente tem que isso daqui é igual a epsilon, sim ou não? Conclusão que eu posso tirar do que eu acabei de escrever. Módulo de f de x menos 5 é menor do que epsilon, desde que delta seja epsilon sobre 2. Essa é a minha relação daquele intervalo em volta do x0, que nesse caso é 4, que garante que a minha função calculada nesse intervalo aqui, nessa bola, né, de raio delta
e centro em 4, e aqui a gente pode trocar até por epsilon sobre 2, né? Eu consigo garantir que se x está dentro desse intervalo de centro em 4 e raio epsilon sobre 2, a minha função está dentro daquela faixa azul. Não sei se vocês conseguiram fazer a relação com o exemplo que está aqui. Inclusive, a relação é essa, né? Não sei se vocês enxergam aqui na esquerda, delta igual a epsilon sobre 2. Desde que isso aqui seja satisfeito, eu consigo garantir, não importa o epsilon, tá vendo que o epsilon variando aqui, eu consigo garantir que a minha função está inteiramente dentro da faixa azul. Desde que esteja dentro do intervalo vermelho, né? O x. Deu para entender? De onde veio esse menos 5? Tá, do L, isso, exatamente. Sim ou não? Ótimo. Então, passamos para o próximo exemplo, que é muito parecido com esse primeiro. Então, vamos ao exemplo 2. Vou só trocar a cor da caneta aqui. Vou copiar o limite. Limite de 2x menos 3y mais 1, quando xy tende a 2, 1. Vocês enxergam que isso daí tem que dar 2? Se eu substituir o x por 2 e o y por 1, vai ficar 2 menos 3. Na verdade dá 0, né? Deixa eu ver. Ah, não, dá 4, né? Perdão. 4 menos 3, 1, mais 1, 2. Né? Vou assumir que sim. Então vamos à minha hipótese. A minha hipótese é que x, a distância entre esses dois pontos, é menor do que delta. Sim ou não? Ou, né, se vocês queiram escrever do jeito que eu tinha escrito antes, eu não vou usar essa notação, mas que xy, que é um ponto do R2, ele pertence à bola centrada em 2, 1 e raio delta. É a mesma coisa que está escrito aqui. Sim? Certo? E isso daqui que está dentro do módulo é a mesma coisa que módulo de x menos 2, y menos 1, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, e isso eu vou supor que é menor do que delta. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é menor que delta. Essa é a minha hipótese. Sim ou não? Eu entendo que é um pouquinho mais chato, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês têm que falar, porque senão realmente vou falar sozinho até não querer mais. Então, essa é a minha Professor, desculpa, mas eu não entendi. Tá, quem? Mari, tá. Isso. O que você não entendeu necessariamente? Do exemplo anterior você entendeu tudo ou não? O exemplo anterior eu entendi. Eu não entendi dessa parte onde tem o módulo de x, y Vou apagar menos... tudo, então. Vamos Meu lá. Deus, tá bom. Vamos do começo. É porque eu não entendi como chegou na raiz, na verdade. Vamos à hipótese. A hipótese é que se xy, né, pertence à bola de centro 2, 1 e raio delta, certo? Certo. Tudo bem que essa é a hipótese, segundo a minha definição de limite, né? Voltando lá na definição de limite. Opa, aqui. X pertence à bola de centro x0 e raio delta. E nesse caso, o x0 é o ponto 2, 1, certo? E aqui x é representado pelo vetor xy, então xy pertence a essa bola. Tudo bem ou não? Tudo bem. Até aí sim. Até aí sim. E aí, do mesmo jeito que antes, pertencer à bola de raio delta e centro 2, 1
é a mesma coisa que falar que é a distância entre os pontos x, y e 2, 1, que é o centro, é menor do que delta. Sim, Isso está claro. sim, Que essa tá. diferença tem que ser menor que delta, né? Aham. Perfeito. Eu só vou trocar antes de... Melhor, né? Vai. Então, vou colocar que isso aqui é igual a módulo. E é que igual a gente viu em GA no semestre passado, né? A diferença entre dois pontos do R2 vai ficar x menos 2, y menos 1. Coordenada a coordenada, certo? Ah, entendi. Acho que foi aí que eu me perdi. Tudo bem ou não? Que é Tudo isso? bem, aham. E aí, a gente tinha visto em GA, no semestre passado, inclusive, também que o módulo de um vetor, né, do R2, é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Não sei se você lembra disso. Sim, agora eu lembrei. É porque Certo? eu não estava lembrando desses conceitos. Aí quando chegou lá na Beleza, raiz eu tinha me perdido. tranquilo. E isso é menor que delta, né, já que isso é igual a isso, e isso é menor que delta, já que isso é tudo igual, né? Então, como hipótese, eu vou assumir isso daqui. Tranquilo? Agora deu para entender? Sim, agora deu. Obrigada. Tá. E aí eu quero chegar na minha tese, e a minha tese é que f de x menos L é menor do que epsilon, né? Então eu vou colocar aqui módulo de f de x, y, né? Que agora é duas variáveis, menos L. F de x, y é 2x menos 3y mais 1. L é 2. Sim ou não? Sim, pessoal? Sim. É só substituir, né? Beleza. E aí é que entra a parte da mágica do cálculo 2. Vocês concordam que o que está dentro daquele módulo é igual a 2x mais 4 menos 4 menos 3y mais 3 menos 3 mais 1 menos 2? E aí? Não entendi, professor. A minha pergunta é se vocês concordam que é igual o que está ali em cima, no módulo, com o que está embaixo. Não estou conseguindo visualizar isso. O que tem de diferente? Vamos, primeiro, o que tem igual, né? Isso tá aqui, né? Isso aqui tá aqui. E isso daqui tá aqui, certo? Sim, E o que tem de diferente? Não é isso, isso? Sim ou não? sim. E quanto dá esse primeiro aqui? Zero. E o segundo? Zero também. Então é igual ou não é? É, mas por quê? Não, é igual, É certo? igual, sim. Tá. Permita só fazer uma pequena troca, porque mesmo sendo igual, assim fica mais fácil, por incrível que pareça. Mas é tudo bem que é igual. Sim. Então, quanto dá? Antes de explicar o porquê, eu já chego lá, tá? Mas eu vou pegar alguns caras que estão sobrando, que no caso é quanto dá isso? 4 menos 3 menos 3, né? Mais 1 menos 2. Eu vou tentar marcar em laranjado. Quanto dá esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais esse cara aqui? Dá zero? Todo mundo enxerga que dá zero? Sim. Sim. Então, o que está dentro do parênteses é só 2x menos 4 menos 3y mais 3. Sim?
Vocês falaram que dá zero, que tudo que está em vermelho ali, então sobrou só isso daqui. Aqui eu vou usar uma desigualdade, e vocês devem ter visto isso em cálculo 1. Se chama desigualdade triangular. Alguém lembra qual que é a desigualdade triangular? Vou pegar um gole de café aqui enquanto vocês vão respondendo. Alguém tem algum chute? Essa desigualdade, ela é tão subestimada que é uma coisa que eu acho que todas as pessoas quase do planeta usam e todos os dias, praticamente, eu usava quando saía de casa, e que as pessoas só não dão nome aos bois, né? Mas você tá aqui e você quer chegar até seu amigo que está aqui. Então você tem um ponto A, você tem um ponto B. E eu vou só projetar aqui um ponto C. Qual é o caminho que você faz? Opção A, esse. Opção B, esse. Você faz o caminho laranja ou você faz o caminho roxo? Laranja, Laranja, por quê? que é mais curto. A princípio ele é mais curto, né? Porque quando que ele vai ser igual? É claro que nesse desenho não dá para ver, mas existe um caso em que essa opção é igual, que eu vou só colocar um pouquinho mais para a esquerda. Vou fazer um outro caso, que é quando você está aqui, o seu amigo está aqui, e você tem um ponto intermediário aqui. Então, vocês percebem que fazer aquele caminho laranja e fazer o caminho roxo é a mesma coisa? E mais do que isso, vocês enxergam que essa distância, então, seguindo pelo caminho laranja, é sempre menor ou igual a ir de A até C, depois ir de C até B? Sim. Sim. Então, a desigualdade triangular, ela fala exatamente isso. Que se você tem um módulo de uma soma, isso é sempre menor ou igual do que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Então, ir diretamente, que é exatamente... Eu não sei se vocês lembram da parte de vetores, né? Mas isso daqui é o vetor AC. Isso daqui é o vetor CB. E isso daqui é o vetor AB. Então, eu estou falando que AB, tamanho de AB, é menor ou igual que o tamanho de AC mais o tamanho de CB. Dá para enxergar? Sim. Mas o que é mais importante é isso daqui, né? O módulo de uma soma é sempre menor ou igual à soma dos módulos. Cuidado que isso não vale para a diferença, tá? A gente sempre aplica para soma. Ok? Então, deixa eu apagar esse monte de coisa que eu desenhei aqui. Então, esse módulo que está à esquerda é menor ou igual a 2x menos 4, mais o módulo de menos 3y, perdão, mais 3. Sim ou não? Eu quebrei isso aqui em duas partes, chamei isso de A, chamei isso daqui de B, e disse que o módulo de A mais B, que é exatamente o que está à esquerda, é menor do que o módulo de A mais o módulo de B. É verdade? Segundo o que vocês acabaram de me relatar, como chegar a um caminho mais curto, que é
né, uma informação visual, mas que não prova nada, né, mas que a desigualdade em si que dá essa prova é a desigualdade triangular, existe uma demonstração para isso. Tá claro para todos? Ok, está claro. E eu posso escrever isso como igual 2 vezes x menos 2 mais menos 3 vezes y menos 1. Alguém não entendeu? Mari, você que me perguntou da outra vez, falou que não tinha entendido. Tá acompanhando? Sim, estou conseguindo. Tá dando para acompanhar, beleza. Certo, ninguém falou nada. Então, tirando para fora esses módulos, vai ficar 2 módulo de x menos 2. Quando eu tiro o módulo da multiplicação, né, a vezes b, isso daqui é módulo de um vezes módulo do outro, né? Então, aqui vai ficar módulo de menos 3, que é a mesma coisa que 3 módulo de y menos 1. Sim ou não? Vou supor que sim, que ninguém tem nenhum problema. Me permitam fazer uns rearranjos aqui, por uma questão de estética. Eu não queria passar para a próxima página. Então, eu vou puxar tudo mais para cima. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir falando, enquanto eu vou puxando aqui a situação. Se estiver falando no chat, eu não estou vendo, tá? Se puderem me avisar se tiver alguma coisa no chat. A desigualdade triangular eu queria muito. Me permitam... Bom, isso aqui vai ficar salvo em vídeo, né? Acho que eu vou apagar essa parte da desigualdade triangular aqui do meio. Vou deixar só o nome, tá? Depois vocês podem ver no vídeo qual é a desigualdade, se precisar. Aqui eu também só fiz um comentário a respeito do módulo, tranquilo, então, que saiu aquilo do lado direito. Por fim, módulo de x menos 2 não é a mesma coisa que raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado? Vocês devem ter visto isso em cálculo 1 em algum momento. Mais 3 vezes raiz quadrada de y menos 1 ao quadrado. Sim ou não, pessoal? Vou assumir que sim. E aí vem a outra parte da mágica, que é o seguinte. Quando você tem um número e você soma a ele alguma coisa não negativa, esse número é maior ou menor? Por exemplo, você tem 2, e aí você somou a ele alguma coisa que não é negativa. Você não sabe se é zero, mas você também não sabe se é positivo, mas você sabe que não é negativo. O resultado vai ser maior. Isso é claro para todos. Ótimo. Então, vocês concordam que o que está aqui é menor ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais 3 vezes a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado? Sim ou não? O que eu fiz? Eu somei dentro dessa raiz alguma coisa ao quadrado e somei dentro dessa outra raiz uma outra coisa ao quadrado, que é uma coisa que nunca vai ser negativa. A gente não sabe se é zero, mas também nunca é negativa. Então, vale essa desigualdade aqui? Sim?
que só tem 2 pessoas respondendo no chat, mas vale, beleza. Que é a mesma coisa que 5 vezes a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, certo? Só que a minha hipótese, lá em cima, fala que a raiz de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é menor do que delta. Então, isso daqui é menor do que 5 delta. Então, desde que delta seja epsilon sobre 5, vale que, segundo a minha hipótese, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E provado que o limite é o valor que está lá, 2, né? Super fácil, né? Óbvio que não. No começo, não. Mas depois vocês vão ver que, na verdade, é relativamente simples de fazer. E agora eu vou responder a pergunta do Lucas, que é por que, raios, eu subtraí 4 e somei 4, somei 3 e subtraí 3. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso justamente para chegar nisso. Então, vocês têm que entender o seguinte. Para demonstração, a gente sempre vai começar com f de x menos L em módulo. Vocês não estão vendo, né? A gente sempre vai começar em f de x menos L em módulo. E a gente quer chegar aqui, isso é menor do que epsilon. Só que para chegar aqui é menor que epsilon, a gente precisa passar pela nossa hipótese, porque se ela é uma hipótese, é algo que eu preciso usar para fazer a minha demonstração, certo? Senão ela não seria necessária. Então, para forçar surgir essa raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, eu forcei aparecer dentro do módulo x menos 2 e y menos 1. Como? Se eu tenho 2x, para que apareça um menos 2, eu vou subtrair 4. Para ficar 2x menos 4, que quando eu tirar em evidência o 2, apareça só x menos 2. Deu para enxergar ou não? Qual foi a estratégia? E aí eu tinha menos 3y, e para fazer aparecer y menos 1, eu somei 3, né, com sinal contrário, justamente para aparecer y menos 1, quando eu tirasse o menos 3 em evidência. Para balancear a equação, eu somei esse 4 e subtraí esse 3. 1 menos 2 já estava, né? Não sei se ficou claro, mas eu vou pular para um próximo exemplo, que é um exemplo que eu vou fazer agora. Eu já vou fazer até com 3 variáveis, justamente para a gente dar uma fixada nessa questão. E aí eu gostaria que vocês fossem me acompanhando e realmente fossem me falando, caso vocês não estejam entendendo o porquê eu inseri. Na verdade, eu gostaria que vocês falassem, inclusive, quais são os valores que eu inseri. 4z mais 1, xyz, tendendo a 0, 1, 2. Para xyz tendendo a 0, 1, 2, isso daqui deve dar 9 menos 1, 8, se eu não estiver enganado. Todo mundo enxerga isso? Sim, sim. Mas eu vou fazer esse exemplo. Se vocês puderem me acompanhando, inclusive falando quais são os números que eu vou utilizar, com base nas hipóteses que eu assumi aqui, nessa parte aqui, que eu acho que ficou relativamente claro para todos ou para quase todos. Se x está tendendo a 2, 1, e eu cheguei nessa raiz quadrada aqui, né? Como sendo a minha hipótese, x tendendo a 2, 1. Vocês concordam que a minha hipótese aqui vai ser raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais
y menos 1 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado menor que delta. Tá, professor, uma dúvida. Oi. Se você pedir na prova, pode fazer direto já aqui? Pode, e como eu falei, eu pretendo, na verdade, dar as questões para vocês no seguinte sentido. Eu vou até fazer uma simulação. Inclusive, eu queria fazer uma simulação com vocês não na semana que vem, na outra. Eu não sei quando está marcada a nossa primeira prova, mas está por aí já, né? Mas para a gente fazer uns testes, inclusive no sistema do Moodle, para ver como é que fica. Eu vou dar o seguinte, nesse limite, na demonstração do limite, esse limite aqui, certo? A relação epsilon delta aí eu vou dar as opções, delta igual a epsilon sobre 2, B, delta igual a epsilon, C, delta igual a epsilon sobre 7, que acho que vai ser a resposta. Aí D, né? Aí vocês vão assinalar a resposta C. Porque se eu for demonstrar, né, no caderno de vocês, não quero a prova, e aí se você vai pular direto para a demonstração, para essa hipótese assim, tanto faz. Deu para entender o que eu quis dizer ou não? Sim. Sim, a minha ideia não é cobrar de vocês a demonstração inteira, e sim um A, B, C, D, E, F, G. Eu realmente pretendo colocar várias alternativas na hora, tá? Eu não pretendo colocar, tipo, 5 alternativas, umas 10 pelo menos em cada questão, para não ter muita possibilidade de ficar chutando, mas enfim. Se você fez a questão, você vai saber que é epsilon sobre 7 nesse caso. Sim? Estamos bem até aqui? Tudo bem que essa é a hipótese? Tá claro para todo mundo? Tá claro para todo mundo ou não, gente? Que essa aqui é a hipótese. Tá, por exemplo, tipo, é um padrão. Por exemplo, x menos a primeira coordenada, y menos a segunda coordenada, e z menos a terceira coordenada. Isso. Cada uma delas é elevado ao quadrado dentro Isso. de uma raiz. Tá. Por exemplo, eu gostaria até de fazer uma modificação no exercício para a gente ter uma resposta um pouco diferente, já abordar mais alguns casos. Nesse caso vai ficar menos 9, acho que menos 8, né? Não estiver enganado. Tudo bem que fica assim? Conseguiram enxergar a diferença, né? Aqui era menos 2, aqui vai ficar z mais 2. Exatamente o que você tinha falado, né? X menos a primeira, y menos a segunda, z menos a terceira, raiz quadrada menor que delta. Eu vou assumir que esteja claro para vocês que essa daqui seja a minha hipótese, já que ninguém está falando não. Tá, o 8 é porque é menos L, né? Oi? O 8 é porque é menos L ou é um... Não, é o resultado do limite. Eu quero provar. Prove que esse limite dá menos 8. Tá, Tudo bem? Então agora eu vou a tentar provar que f de x menos L, no caso é XYZ, né? Menos L é menor do que epsilon. E f de XYZ é 2x menos y mais 4z mais 1. Menos L vai ficar mais 8. Certo? E agora eu tenho que fazer aparecer esses 3 carinhas que estão aqui. Preciso somar alguém para o x? Não, né? Vocês enxergam que é 0, então eu não preciso somar ninguém ali nele, né? Então, gente, fala sim ou não, por favor. Fala aí no áudio. Maria, eu vou pegar você como para Cris, porque você me fez uma pergunta. Tá bom. Deu para entender? Deu sim. Tá, então menos y. Quem que eu somo no y? Acho que
Pode chutar. 2? 2. Será que vai dar certo y menos 2 aqui? É isso que eu quero chegar? É porque o y ali vale 1, né? Aham. É isso? Então No aqui, na valor verdade, daqui? é 1. Ah, entendi. Quando eu tiro menos em evidência, não vai virar y menos 1? Uhum. Então, para balancear, subtrair 1. Mais 4z. Para aparecer z mais 2, eu vou somar... Algum chute? Alguém? Nossa. Pode chutar. Tá, eu não sei se eu entendi direito, mas seria... Não, Pode falar, não tem problema. Se estiver errado, tá errado. Assim, faz parte. é que eu tô supondo que, por exemplo, Z... Não, deixa, tá... Tem que ser um número que quando eu tirar 4 em evidência, vai dar 2. Ah, então tem que ser 6, né? 6? Será? Quando eu É, tiro 6 4 em aqui. evidência. 4. Ah, entendi. Não, né? Não. Então quanto? Meu Deus. Passou perto. Menos 6? Meio, Não é Meio? menos 6. meio. Será? 4z... Ó, 4z mais meio. Agora tira 4... 8. 8, né? 4z mais 8. Tira 4 em evidência. Não é isso daqui? Sim? Nossa, eu me senti burra. Não, mas é assim mesmo. É um pouco difícil de ver no começo, mas depois você entende a ideia. Deu para entender ou não? Que é 8? Deu, agora deu. Perfeito. Lucas, Sim, sim, agora deu. menos 8 para balancear, mais 1, mais 8. É que eu acho Certo? que por algum motivo eu tava me apegando ao valor lá do limite, lá em cima, daquele menos 2. Aqui, não, esquece ele. Aí, temos a hipótese ainda agora só. Certo. Temos tudo mais ou menos ajeitado. Então, o que está sobrando aqui é esse menos 1, esse menos 8, esse 1 positivo e esse 8, que se você perceber, quando eu somar eles, dá 0, né? Sim ou não? Sim. Sobrando dentro, então, só 2x menos y mais 1, mais 4z mais 8. E eu posso separar pela desigualdade triangular em 2x mais menos y mais 1 mais 4z mais 8. Sim ou não? Sim. Que é igual a 2 módulo de x mais menos 1 em evidência y menos 1 mais 4 vezes módulo de z mais 2. Isso daqui, quando eu tirar para fora, vai ficar só módulo de y menos 1, certo? Só para deixar claro para vocês. Eu já vou até substituir aqui, então. Módulo de y menos 1. Tudo bem? Só para lembrar, então, que eu tirei menos 1 em evidência de y menos 1. E aí, módulo disso vezes módulo disso, isso aqui vira 1. Então, sobrou só isso daqui, né? Bom, módulo de x é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. Módulo de y menos 1 é a mesma coisa que raiz de y menos 1 ao quadrado. E módulo de z mais 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de z mais 2 ao quadrado, que é menor ou igual a x ao quadrado. O que eu vou somar aqui? Eu vou somar o y menos 1 ao quadrado e vou somar o z mais 2 ao quadrado.
Na raiz do meio, eu vou somar um x ao quadrado, isso aqui já estava ali, mas vou somar um z mais 2 ao quadrado. E na última, 4, né? Opa. Vou somar um x quadrado, vou somar um y menos 1 ao quadrado, e eu já tinha o z mais 2 ao quadrado. Sim? Alguém não entendeu esse passo que eu fiz? Eu somei só os outros termos que não estavam dentro de cada raiz para que todas as raízes fossem iguais. E é válido, né? Porque isso do que você tinha antes ficou maior. Certo? Bom. Então, 2 vezes essa raiz, mais 4 vezes essa raiz, dá 7 vezes essa raiz. Vai ser mais 2, né? E, pela hipótese que a gente tem, é exatamente essa raiz aqui, né? Que é menor do que delta. Então, isso é menor do que 7 vezes delta. Então, desde que delta seja epsilon sobre 7, isso daqui é igual a epsilon. E, para finalizar, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, provando que aquele limite, de fato, é menos 8. Ficou um pouco mais claro de como a gente somou e subtraiu os elementos ali dentro do módulo? Ficou assim, professor. É prática, tá, gente? É realmente praticar para ver como é que fica a situação. Bom, eu ainda tenho meia horinha da aula. Gostaria de trabalhar com vocês pelo menos mais um desses exemplos. Pensando em qual exatamente. Esses outros de baixo, eles parecem mais difíceis, mas de certa forma eles são até mais fáceis de fazer do que esses que a gente fez. Apesar de ter alguns pulos aí no meio que, às vezes, é meio chatinho de lembrar, mas em geral não é tão chato assim. Vou começar pelo terceiro mesmo, x ao cubo mais y ao cubo dividido por x2 mais y2. É isso, né? Quando xy tende a 0, 0. E eu quero provar que esse limite dá 0. Qual é a minha hipótese? Eu não sei se vocês enxergam que a minha hipótese é que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que delta. Sim ou não? Alguém não enxerga isso? Lembrando que a minha hipótese, ela sempre vem disso daqui, né? Tá claro que é raiz de x2 mais y2 menor que delta? Sim? Tá, porque seria x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, né? Exato. Certo? Tranquilo, né? Bom, f de xy menos L é igual a módulo de x ao cubo mais y ao cubo dividido por x2 mais y2 menos 0. Certo? Que é igual a x3 mais y3 dividido por x2 mais y2. Uma soma de mesmo denominador é a mesma coisa que isso daqui, né?
Sim ou não? Só separei em dois termos, né? Mas, no fundo, é isso que a gente está fazendo, né? Quando a gente tem o mesmo denominador. E aí vocês concordam comigo que pela desigualdade triangular, você tem que isso é menor ou igual a módulo de x3 dividido por x2 mais y2 mais y3 dividido por x2 mais y2? Sim ou não? Sim. Alguém não entendeu alguma coisa? Acho que tá claro, sim, professor. Claro. Então, isso daqui é igual a módulo de x vezes módulo de x ao quadrado. Sim ou não? Módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos, módulo da divisão é a divisão dos módulos. Só apliquei as propriedades de módulo. Tá claro? X eu só separei em x vezes x quadrado, y ao cubo eu separei em y vezes y quadrado. Sim? Sim. Sim. E aí vocês concordam comigo que isso é menor ou igual a módulo de x vezes x2 mais y2 dividido por x2 mais y2? Sim ou não? O que eu fiz na primeira? Eu peguei e somei um negócio ao quadrado dentro desse módulo. Somei algo que não é negativo em cima da minha divisão. E isso aumenta, certo? O meu resultado. Visto que eu só tenho coisas positivas em cima, né? Obviamente. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Que vale essa desigualdade? Ótimo. Como xy é diferente de 0, 0, eu posso cancelar esses dois termos. Assim como esses dois. Né? Já que a gente está falando do limite quando xy tende a 0, 0, lembrem-se que eu falo, inclusive, lá na definição, exceto no ponto 0, 0. Então, eu estou descartando que xy é 0, 0 simultaneamente. Então, nesse caso, eu posso cancelar esses termos e essa desigualdade acaba virando, então, módulo de x mais módulo de y, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais raiz quadrada de y ao quadrado, que é menor ou igual, essa daqui vocês já conhecem, mais raiz quadrada de x2 mais y2, que é igual a 2 vezes a raiz de x2 mais y2, e se vocês lembram pela hipótese, isso é menor do que 2 δ, então desde que δ seja ε sobre 2, isso aqui é igual a ε e fim. Rápido, né? Mas alguém não entendeu algum passo? São vários momentos de silêncio nessa aula. E aí, entenderam ou não, gente? Acho que eu entendi, sim. Eu fiquei um pouco perdida na hora que adicionou o y ao quadrado, mas é porque tinha que cortar com o de baixo, né? Isso, então é isso que eu ia falar, na verdade, agora. É que cada caso é um caso nesses exemplos, né? Então, assim, as estratégias, elas mudam conforme o exercício. O que você tem que ter em mente? Você tem que fazer aparecer a hipótese. E a hipótese é raiz quadrada de x2 mais y2, certo?
Então, você tem que fazer aparecer, de certa forma, um módulo de x ou um módulo de y somando, né? Ou só módulo de x ou só módulo de y, tanto faz. Para isso, você precisa tentar fazer alguns cancelamentos. E nesse caso, a estratégia que foi adotada para cancelar com x2 mais y2 que estava embaixo foi adicionar o termo y² em cima. É claro que algumas coisas a gente tem que observar, né? A gente tem que fazer coisas que são válidas. Então, eu não poderia somar um mais um aqui embaixo, porque o que sai daqui, né, mais um, não é necessariamente menor ou igual. Na verdade, pelo contrário, né? Teoricamente vai ser até maior. Então, essa desigualdade ela não é satisfeita se você fizer qualquer coisa. Eu fiz uma coisa que é válida, que é somar um número positivo na parte superior, onde só tem coisas positivas. Então, eu aumentei o meu número daqui para cá. E com essa mesma estratégia, eu também aumentei esse número aqui. Resultado, então, dessa soma fica menor ou igual ao que aparece depois. Certo? Por último, eu vou fazer mais um exemplo. E, infelizmente, não vai dar para fazer todos, né? Mas eu vou fazer esse último aqui, que é acho que o meu favorito, ou um deles. O professor de matemática é estranho, né? Tem até exercício favorito de limite, que é uma coisa aqui. 3x2y3 menos y² dividido por x2 mais y2 ao quadrado. Provar que esse limite dá zero quando xy tende a 0, 0. Hipótese. Qual é a hipótese? Alguém quer falar? Opa. Vocês sabem, vocês já sabem qual é a hipótese, já viram. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz de x2 mais y2 menor que delta, né? Tá claro para todo mundo que essa é a hipótese. Por causa disso aqui, né? Não tem nada a ver com a minha f, só tem a ver com o xy tendendo a 0, 0. Beleza? Vou assumir que tá beleza. Então, f de xy menor menos L. Isso daqui é a mesma coisa que 3x à quinta mais 3x ao quadrado y ao cubo menos y à quinta dividido por x2 mais y2 ao quadrado menos 0. Que, como é menos 0, obviamente vai ficar então só 3x à quinta mais 3x2y3 menos y à quinta dividido por x2 mais y2 ao quadrado. O que vocês fariam nessa etapa? Qual estratégia vocês adotariam? Eu fiz vários momentos ali, né? Eu fiz várias coisas. Essa etapa é a etapa do quê? Pode chutar, gente. Fala aí alguma coisa para eu fazer aqui, nesse módulo. Tentar baixar os graus. Tentar baixar os graus? Será que é a melhor primeira estratégia? Não vai estar errado. Mas será que é a melhor primeira estratégia? Para esse momento? E eu baixaria para quanto? Faria aquele método do módulo de x vezes os módulos. Quais módulos? Porque tem várias opções, né? X, x à quarta, x2, x a 3, x quadrado, x quadrado. Não fica muito otimizado. Não, mas a gente vai precisar disso, tá? A gente vai precisar. Esse não é exatamente o momento de fazer isso. Mas a gente vai precisar fazer. Mas não estaria errado fazer agora também. É que confunde um pouquinho mais, porque a expressão vai ficar bem grande. O que eu faço aqui agora?
que eu fiz em todos os outros exemplos nesse momento. Gente, vocês podem chutar, você pode falar, somar alguma coisa em cima, separar, abrir grau, fazer, sei lá. Pode falar alguma coisa, fale. Vocês aqui separa x com x. X com x, no caso, é que eu não sei se foi a mesma pessoa que falou no áudio, mas acho que não. Tá falando mudar o grau, né? X quadrado, ou não? Não, então, a gente vai precisar fazer. Mas antes eu quero fazer uma outra coisa. Professor, não dá para separar essa divisão? É isso que eu preciso fazer primeiro. De novo, não é a única estratégia. Separar os graus também é interessante, mas é que visualmente não vai ficar tão bom, porque vai ficar muita coisa aberta em cima, né? E depois vai precisar separar. Vocês concordam que isso daí é menor ou igual a 3x à quinta, dividido por x2 mais y2 ao quadrado, mais 3x2 y3 dividido por x2 mais y2 ao quadrado, mais menos y à quinta dividido por x2 mais y2 ao quadrado? Pela desigualdade triangular, né? Tá claro ou não, pessoal? E agora sim eu vou mudar os graus. E qual vai ser a melhor estratégia? Será que... Eu já vou até colocar para fora. X vezes x à quarta, será que é a melhor estratégia? E por melhor estratégia, pense em quê? O que eu tenho que fazer agora? Lembra que eu falei lá atrás? Eu tenho que dar um jeito do quê? A grosso modo, eu vou responder a minha própria pergunta, mas a grosso modo eu tenho que dar um jeito de ficar só isso daqui, né? Que é, de certa forma, eu consigo chegar na hipótese usando aquelas raízes. Eu não sei se vocês lembram, mas... Faz sentido isso que eu tô falando ou não? Acho que eu não consigo visualizar ainda. Ainda não? Mas e agora? Porque o que é x2 mais y2 ao quadrado? Não é isso vezes isso daqui? Sim ou não, gente? É igual ou não é? Digo, essa primeira expressão aqui. Agora dá para somar com... Dá para somar um y quadrado aqui, né? Dá para somar um y quadrado aqui, e isso vai cancelar com isso e isso. Sim ou não? Sim. Óbvio, né? Qualquer pessoa conseguiria imaginar isso. É óbvio que isso é uma ironia. Mas deu para enxergar qual é a estratégia que a gente vai fazer? Sim, deu sim. Ótimo. Mais 3 vezes módulo de x2, módulo de y, módulo de y2. Opa. Sim ou não? Tá claro por que eu peguei essa divisão aqui? Sim, porque dá para fazer a soma também. Mesma coisa, né? E o último vai ficar y, y2, até confunde, y2. Bom, então isso vai ser menor ou igual a 3 vezes módulo de x, módulo de x2 mais y2, módulo de x2 mais y2, módulo de x2 mais y2 ao quadrado, isso vai cancelar com isso, mais 3 vezes módulo de y, vou só puxar para frente, módulo de x2 mais y2, vezes módulo de x2 mais y2,
Módulo de x2 mais y2 ao quadrado. Também vai cancelar. Aqui, no caso, né, eu somei o y2 e aqui eu somei o x2, né? Mais módulo de y vezes módulo de x2 mais y2, módulo de x2 mais y2, dividido por x2 mais x2 mais y2 ao quadrado. Cancela. Não vai dar para terminar aqui. Mas vai sobrar, então, 3 módulo de x, 3 módulo de y, mais módulo de y, né? Ficou igual a 3 módulo de x, mais 3 módulo de y, mais módulo de y, que é igual a raiz 3 vezes a raiz quadrada de x2 mais y2, mais 3 vezes a raiz quadrada de x2 mais y2, mais a raiz quadrada de x2 mais y2. Perdão, eu coloquei igual, né? Então, deixa eu me respeitar o que eu estou escrevendo. Então, esses módulos são iguais a essas raízes, que, por sua vez, são menores ou iguais a 3 vezes, aí sim, x2 mais y2, mais 3 vezes raiz de x2 mais y2, mais raiz de x2 mais y2, que é igual a 7 raiz de x2 mais y2, que desde que delta seja epsilon sobre 7. Isso daqui é epsilon e fim, né? E aí? Essa parte do final é um pouco mais fácil, né? Mais fácil assim, né? A gente fez em quase todos os outros exemplos. O que foi diferente aqui mesmo foi essa abertura, né? Essa daqui. Que é um pouco diferente do que a gente tinha feito nos outros exercícios. É por isso que eu falo, né? Que cada exercício tem umas estratégias, às vezes, que não são muito convencionais, mas praticando você acaba dominando a maior parte delas, né? Então, isso ajuda bastante. Certo? Acho que por hoje é só. E na próxima aula a gente volta com a parte de não existência do limite. Mas não se preocupem, porque a gente ainda vai fazer mais exemplos, tá? A respeito tanto da prova do limite, quanto da parte de não existência. Então vai ficar um pouco mais claro para vocês. Vou só parar a gravação aqui.